Seja muito bem-vindo à nossa terceira aula da série Como lucrar mais com projetos elétricos. Iremos falar neste vídeo como dimensionar um sistema fotovoltaico sem medo. Quando vamos fazer um projeto do sistema fotovoltaico, ficamos empolgados com a quantidade de módulos e inversores, e até mesmo porque como ele consegue trazer uma economia financeira muito grande para a instalação elétrica a qual ele será instalado. Mas cá entre nós, eu quando comecei a trabalhar com projetos de sistemas fotovoltaicos, ficava com aquela pulga atrás da orelha. Será que é assim que dimensiona uma string? Será que esse sistema fotovoltaico vai abater o consumo do meu cliente? Ai, será que essa chave seccionadora está certa? O dimensionamento dela está correto? Meu amigo, essas e outras perguntas eu fazia direto quando estava aprendendo a projetar um sistema fotovoltaico. Se você quer aprender a projetar do zero um sistema fotovoltaico e sem medo, então se liga no vídeo de hoje. Fala, meu amigo e minha amiga, como vocês estão? Quando vamos fazer o dimensionamento do sistema fotovoltaico, é preciso compreender a necessidade de instalação deste sistema. Ao conversar com o seu cliente, ele irá formar as suas necessidades, seja para abater o consumo atual ou até mesmo para ter uma geração a mais do que ele consome. E neste primeiro momento, você poderá passar por duas situações. O cliente que já tem uma carga instalada e possui meses ou até anos de consumo. Neste primeiro caso, você pega essa fatura de energia e saberá a média mensal de consumo e, como dito anteriormente, conversando com o cliente, saberá se essa média mensal de consumo aumentará ou será mantida. No nosso segundo caso, é quando esse cliente não possui nenhum mês de consumo na carga da concessionária. É aquele cliente que está fazendo uma edificação, seja residencial, comercial ou industrial, e já vai instalar o sistema fotovoltaico. Neste caso, você terá que fazer um levantamento das cargas instaladas nessa edificação e determinar o sistema fotovoltaico em função delas. E só para não ficar confuso, neste segundo caso também podemos fazer uma geração maior do que o valor de carga obtido. Assim, o cliente poderá ter um excedente para instalações futuras. Sabendo desses dois casos, vamos voltar à nossa série Como lucrar mais com projetos elétricos. Nessa terceira aula, iremos mostrar o passo a passo do projeto fotovoltaico para a fábrica de sapatos em Nova Serrana. A fábrica estava sendo construída e o projetista das instalações elétricas ofereceu ao seu cliente o sistema fotovoltaico. E para essa precificação, ele precisou conversar com o seu cliente para saber a quantidade de energia que ele iria utilizar por mês. Então vem comigo, vamos lá fazer essa precificação. Na primeira etapa, é preciso conhecer todas as cargas e saber qual o tempo de atuação delas por dia de trabalho. Vem comigo e veja como eu fiz esse cálculo. Eu mostrei a você uma parte dele no vídeo passado, então vem comigo. Aqui está a tabela do Excel. O que eu tenho aqui? Todas as cargas da instalação. Então essa instalação, ela possui algumas máquinas, como nós podemos ver aqui, da posição 3 a 11, então é mais ou menos 8, 9 máquinas, né? Todas são 220 e aqui eu tenho a quantidade delas. Então, por exemplo, um marmiteiro elétrico, eu tenho um. Qual que é a potência dele? 4 kW e o tempo que ele fica ligado. Isso também é muito importante. Então, se eu tenho um marmiteiro, ele é de 4 kWh e ele fica mais ou menos 2 horas e meia ligada, durante 30 dias eu vou ter um consumo desse marmiteiro de 300 kW. Então, isso você tem que saber para dimensionar corretamente o seu sistema. Então, climatizador industrial, eu tenho 2, a potência dele 6 kW, quantidade de horas que ele vai ficar ligado 7, durante 30 dias 2.520 kWh. Então, você pegando esses dados com o seu cliente, ele vai te falar, olha, o marmiteiro elétrico, eu vou colocar ele ligado 3 horas, que é o tempo que a minha equipe vai poder almoçar. Não, a máquina de alta frequência, eles utilizam ela muito, eles vão utilizar ela, vamos ver o exemplo que eu dei. Eles vão utilizar ela durante 2 horas por dia. Então, você pegando esses dados, fazendo a planilha de Excel, você vai ter uma estimativa de consumo. Então, nesse caso do meu cliente aqui, 10.147,8 kWh. Eu vou fazer um sistema para arredondar para a faixa de 10.000 kWh, para a gente não pegar valores muito picados, tá? Então, você sabendo as cargas da instalação, você vai ter o consumo, a média de consumo mensal desse seu cliente. Tá aí o exemplo para vocês.
Agora eu já sei quanto de média de consumo mensal desse cliente e sei que ele não pretende fazer instalações novas. Com isso, vou precisar fazer o dimensionamento em função dessa média mensal da carga da instalação. Agora, antes de começar a segunda etapa, eu vou te mostrar uma planilha de dimensionamento que temos. Vamos preencher ela e fazer o dimensionamento do sistema fotovoltaico. Vem comigo. Então a planilha de dimensionamento é esta que você está vendo agora. Aqui eu tenho que colocar a média de consumo. Eu não falei que iria colocar 10.000 kWh? Então aqui, ó, de janeiro a dezembro eu coloquei 10.000, ele me dá uma média anual mensal, na realidade, né, de 10.000 kW. E o que eu precisei fazer? Eu vou mostrar para vocês agora uma segunda etapa, que é a radiação solar. Essa radiação solar é essencial para eu saber a geração mínima que eu preciso para esse sistema fotovoltaico. Então, nessa primeira etapa, coloquei aqui na minha planilha o consumo mensal. Vamos entender a radiação solar. Agora, nessa segunda etapa, vamos saber a irradiação solar do local onde será feita a instalação do sistema fotovoltaico. Vou te mostrar como buscar isso aqui no Cresesb agora. Então, vem comigo. Cresesb aberto, você digita lá cresesb.cpel.br e você vem potencial energético, potencial solar. Você vai vir para essa página, ele vai te pedir as coordenadas geográficas, que é a latitude e a longitude do local. Nesse caso, você vem aqui no Google Maps, digita aqui o endereço, ele vai mostrar para você o endereço da instalação. Ele deixa marcado aqui com esse símbolozinho aqui vermelho. Você clica com o botão direito e clica aqui nas coordenadas. Ó. Ao clicar com o botão esquerdo mesmo, ele vem e fala, ó, copiado para a área de transferência. Você vem no Cresesb, põe aqui latitude, Ctrl V, longitude, Ctrl V e clica em buscar. Ele vai te mostrar a irradiação local onde vai ser feita a instalação. Então, por exemplo, ele me deu Perdigão e Nova Serrana. Nesse caso, eu vou fazer em Nova Serrana, que nem nós falamos. Então, qual que vai ser o plano agora de inclinação lá daquele local lá em Nova Serrana? Como a gente já sabe que o cliente vai fazer uma inclinação, não vai ser uma reta, então a gente vai colocar aqui a média maior com essa inclinação. Então nesse nosso caso aqui, ó, Nova Serrana, a gente vai ter a maior média anual com um ângulo de 20 graus norte, média de 5,4 horas de geração, né, fotovoltaica por dia. Ah não, Thiago, meu cliente quer fazer 0 graus. Então você vem e pega essa média aqui, 5,16, tá? Então vai depender de cada situação. Nesse caso lá nós vamos fazer inclinado mesmo. O que eu tenho que fazer agora? Agora que eu já sei esses dados, eu vou voltar na minha planilha, porque ela é essencial. Eu venho aqui na minha planilha agora e aqui eu adiciono essa radiação solar. Ó. Eu venho aqui, clico, por exemplo, 5,28, 5,75, 5,26, ele tem que dar uma média de 5,4, né? Eu já escrevi aqui, ó, 5,4 kWh de geração por dia. Bem simples, então a nossa segunda etapa da nossa planilha foi preenchida. Legal, né? Foi bem fácil, bem simples de buscar esses dados aqui no Cresesb e também preencher aqui na planilha do Excel. Preenchidos? Agora vamos para a nossa terceira etapa. Nessa terceira etapa nós vamos fazer o dimensionamento de potência dos módulos fotovoltaicos. Para fazer esse dimensionamento, utilizamos a seguinte fórmula. A potência total dos módulos vai ser igual ao consumo médio mensal do cliente dividido por horas de sol pleno vezes 30 dias vezes o rendimento dos módulos. Ah, e nossa planilha já faz isso para nós. O rendimento é de 80% dos módulos. Isso em função da sujeira que ficam entre eles por ano. Por isso é importante a gente sempre fazer aquela limpeza, né? Que a gente fala, aquela limpeza semestral dos nossos módulos fotovoltaicos. Ah, e outra coisa que precisamos saber é o valor de potência dos módulos dessa instalação. Vamos usar o exemplo da módulo da Jinko Solar de 575 watt-pico. Veja aqui a quantidade de módulo que eu vou precisar. Pronto, coloquei aqui 575 watt-pico por módulo. Ele me deu aqui, ó, uma geração mínima de 10.062. Eu não tinha pedido 10.000, mas nessa potência desse módulo eu vou ter 10.062 de geração e a potência total deles vai ser 77,63, porque eu vou precisar de 135 números de módulos. Então, ele pegou esse valor de consumo, fez aquela conta que a gente viu agora aqui na imagem, apareceu para vocês, e colocando a média de uma geração, né, o watt-pico de geração do módulo de 575, eu vou precisar de 135,
por isso que ele ficou um pouquinho a mais. Agora, a minha planilha, ela faz uma segunda situação, que é se caso o cliente quer aumentar essa geração ou caso ele queira diminuir. Não quero esse valor específico, eu quero menor ou maior. Então você pode vir aqui, ó, e aumentar a quantidade de módulos ou diminuir. Nesse caso, por que eu aumentei? Porque eu vou colocar dois lances de módulos, vocês vão ver isso aqui na nossa aula, 2 lances de módulos de 72, aí deu quanto? 144. Então, para esse cliente, a gente vai ter uma geração média mensal de 10.736 kWh, beleza? Então, é isso, a primeira que a gente já fez. E outra coisa interessante da nossa planilha é o seguinte, ela mostra aqui em gráfico o quanto que eu estou gerando e o quanto de carga. A minha carga é esse em cinza e a minha carga, desculpa, é esse em azul e a minha geração é em cinza. Então você pode ver que está pau a pau aqui, que eu falei com você que é a geração mínima, né, que vai bater aquele consumo do cliente. Mas como eu coloquei a mais, módulos a mais, você vê agora que a geração sempre vai estar acima do consumo, beleza? Então por isso que eu estou colocando a mais aqui. Em função, vai ficar acima do cliente e outra que também a paridade ali dos módulos vai ser melhor para o meu inversor, ok? Visto? Vamos para a nossa próxima etapa. Foi bem simples, né? Fazer o dimensionamento do número de módulos. Agora que já definimos os módulos, vamos dimensionar o inversor. O inversor precisa ficar atento em função da potência máxima da carga para a instalação. Como vemos isso? De duas formas. A primeira é a corrente do disjuntor do medidor da concessionária ou indo até as normas técnicas da concessionária. Isso também pode ser feito. Vamos entender a máxima carga que essa instalação pode ter e ver se iremos conseguir gerar essa energia sem mexer no medidor da concessionária. Então agora a gente vai mostrar para você a carga instalada aqui na nossa edificação. Aqui ela já está dimensionada. Tá vendo que a carga instalada vai ser uma demanda entre 95 e 114 kVA. Se o seu cliente não te der esses dados, você vai ter que buscar esses dados ou até mesmo fazer esse dimensionamento. Como que a gente fez isso? Nós vemos aqui na planilha de Excel, nós temos aqui todos os equipamentos elétricos posicionados, tensão, quantidade e potência. Então, por exemplo, a quantidade de 1 vezes 4, ele me deu uma potência, uma carga instalada do meu marmiteiro de 4 kW. Já do meu climatizador, ele é de potência de 6, mas como eu tenho 2, de 12 kW. Então eu sei que a carga da minha instalação vai ser 108,47 kW. Isso é a carga da minha instalação. E o que a minha concessionária precisa me fornecer para abater essa carga instalada? Aí agora a gente vai aqui nas normas da distribuidora. Como nós estamos trabalhando com a CEMIG, então quanto que era mesmo? 108. Aqui ó, F3 entre 95 e 114. Vai abater minha carga? Vai. Então, o que essa demanda, essa carga da minha instalação vai precisar? Vai precisar dos condutores de 240 milímetros quadrados. Que condutores são esses? 3 fases e o neutro. E o meu terra a gente tem que vir com ele mais para frente. O terra, eletrodo e condutor de... Cadê o condutor? De 120 milímetros quadrados de terra. E o meu disjuntor vai ter que ser de 300, 315 ou 320 amperes. Ele atende esses 3 disjuntores. Lembrando que é o quê? Trifásico. Então, através da carga da minha instalação, eu consegui agora saber qual que vai ser o meu condutor e o meu disjuntor. Então, eu venho aqui e coloco isso aqui no AutoCAD para o meu cliente. Ó. Então, tá aqui. Entre 95 e 114, e qual que é mesmo meu disjuntor? De 300 amperes, meu condutor 4 de 240 e 1 de 120. Então agora a gente já sabe a carga dessa instalação. Agora, só para ficar mais claro para você é o seguinte, quando nós vemos aqui que está entre 95 e 114 kVA, quer dizer que eu tenho um limite máximo de atuação do meu inversor para essa carga, que é de 114, mas eu posso colocar disjuntores menores do que isso. Então tem que ficar bastante atento a isso, porque se eu fizer uma potência aqui de geração e esse inversor precisa ser de 120, então eu tenho que fazer um pedido de aumento de carga. Se o meu inversor for de 100 kW ou kVA,
Então eu não preciso mexer porque a minha demanda atende até 114. Então tem que ficar atento a isso aí, beleza? Bacana. Então sabemos quanto de potência de saída que o inversor pode ter e o quanto de potência de entrada que ele precisa ter. Potência de entrada, 82,8 kW e potência de saída de até 114 kVA. Mas eu te aviso, nesse nosso caso, vamos utilizar um inversor menor, tá? É um inversor da Max 60KTL3-XL2. Ele possui uma potência de saída de 60 kW, que está abaixo, né, daquela carga máxima que nós podemos instalar. Então, conhecendo o inversor, agora é saber quanto de módulos podemos colocar em série e em paralelo nesse inversor. Então, vem comigo. Só para você conhecer, esse aqui, antes da gente falar da quantidade de módulos em série e em paralelo, esse aqui é meu inversor, ele é Max 60KTL3-XL2. Ele possui a máxima potência de entrada de 90 kW e uma potência de saída de 60 kW. Ele tem uma faixa de tensão de 180 a 850 volts, ele possui uma tensão máxima de entrada de 1100 volts, e ele tem também para nós a máxima corrente de entrada de 45 amperes. E quantos que é o número de strings por MPPT? 2. E quantos números de MPPT que ele tem? 8. Então ele aceita 16 MPPT, sendo 8 em paralelo com 8. Vamos entender isso aqui agora, vamos fazer o cálculo e ver esse dimensionamento. Agora vamos ver quantos módulos em paralelo esse inversor atende. Então, número de string por MPPT é igual à corrente de circuito dele dividido pela corrente de circuito do meu módulo vezes 1,1, que é igual a 45 dividido por 14,39 vezes 1,1, é igual a 2,82 string por MPPT. Você lembra que aqui no datasheet dele estava 2? Então a gente está só comprovando aqui que de fato ele aceita 2, porque 2,82 eu não posso chegar a 3, eu posso colocar abaixo. Então nesse caso, no cálculo também eu estou comprovando que o inversor está dizendo aqui no datasheet dele. Agora a string em série, quantos módulos que eu posso ter? Vamos fazer o cálculo para a gente também compreender? O número de módulos em série é igual à tensão máxima do inversor dividido pela tensão de circuito aberto do módulo vezes 1,1. que é igual a 1.100 dividido por 50,88 vezes 1,1, que é igual a 19,65 módulos por string. Sabendo desses valores, vou colocar então 72 módulos por string. Você lembra que eu tinha falado com vocês lá no início que eu ia colocar 144 módulos, 72 pareados? Foi por conta disso. Veja agora no AutoCAD como ficou esse sistema. Então no AutoCAD, como que eu fiz? Coloquei 72 módulos de um lado do telhado e 72 módulos do outro lado do telhado, para ficar essa paridade que eu falei com vocês. Não precisaria, a gente viu que não precisa, mas foi só uma sugestão minha para o cliente. E aqui dá para ver também o posicionamento desses módulos, ó. 1, 2, 3, 4 aqui, 1, 2, 3, 4 nessa caída, tá vendo? As duas caídas foram preenchidas cada uma com 72 módulos, só para ficar um número mais exato. Ah, e outra coisa importante que eu vou mostrar para você aqui na planilha agora. Você deve estar perguntando, Thiago, mas por que você colocou 72 e 72 dando 144? Vem ver aqui comigo na minha planilha. Voltando aqui na nossa planilha, nós sabemos que a gente colocou 144 módulos. Eu mostrei a vocês agora, né? 72 de um lado, 72 do outro. Mas esse não é o limite. A gente sabe que a gente pegou um sistema que ele aceita até mais. Lembrando, a gente está falando agora do inversor, não da carga da instalação. O inversor de 60 kW, qual que é a máxima quantidade de módulo que ele aceita? Vamos projetar aqui? Quando nós vemos aqui no inversor string, a gente coloca os dados dele aqui, potência máxima de entrada, potência máxima de saída, e ele fala para nós o seguinte, eu aceito até 156 módulos. Quanto que eu falei que eu coloquei? 144. Então, meu inversor, eu poderia colocar mais 12, mas eu decidi não, colocar só 144. Isso aqui foi só para mostrar para vocês que a nossa planilha faz isso. Outra coisa importante é que, através desse valor de corrente máxima de entrada do meu inversor e de tensão máxima de entrada do meu inversor, a gente sabe a quantidade de módulos que a gente pode colocar em série e em paralelo. A gente viu a conta agora há pouco. Mas aqui na nossa planilha, o que a gente fez? Olha que interessante. Eu coloquei em uma string e duas string. Nesse caso eu estou falando de quê? Uma MPPT.
A MPPT1 ela vai ter 759,96 volts, em paralelo, que a gente sabe que é até 1100, então tá ok. E a corrente máxima dele, das duas em paralelo, tem que ser 45. Quanto que eu coloquei mesmo? As duas em paralelo dá dando 27,24. Então, 18 módulos em paralelo, eu vou ter 759,96, 760 volts e 27,4. Por quê? Eu peguei essa corrente de média de pico aqui e multipliquei por 2, porque eu estou em paralelo. Tá vendo? Então, meu inversor ele vai aceitar 18 módulos em série e em paralelo duas sequências disso. Então, em cada entrada, em cada MPPT do meu inversor, eu vou ter 36 módulos fotovoltaicos. Muito legal, né? Pronto, acabamos de dimensionar um sistema fotovoltaico do zero. Agora é pegar esse projeto e levar até a concessionária e aprovar. Aprovado? Então bora começar a obra. Nossa, muita informação, não é mesmo? Me conte aqui o que você achou dessa aula de dimensionamento. Caso tenha curtido, não esqueça de deixar o like e compartilhar com todos que tenham interesse em dimensionar um sistema fotovoltaico. Ah, e para você que quer essa planilha, que quer todo esse desenho do AutoCAD, é só vir aqui agora no card e se inscrever no nosso grupo de WhatsApp. Vou disponibilizar isso tudo para vocês. Vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.